Oi, oi, testando. Olá a todos, meu nome é Arthur Garcia, sou aluno de Ciência de Dados na UFC. E esta é uma apresentação da lista 8, certo? Da disciplina de mineração de dados. Nesta atividade aqui, o nosso objetivo é aplicar técnicas de mineração de regras de associação, certo? Para descobrir padrões e conexões em um conjunto de dados de mensagem, certo? Aqui tem dizendo WhatsApp, mas foi um erro de digitação e é dados referentes a postagens no Telegram, ok? Especificamente, certo? A gente busca encontrar regras interessantes entre as entidades nomeadas, certo? Como nome de pessoa, organização, local, que aparecem dentro dessas mensagens, certo? A ideia é entender, por exemplo, se a menção a uma certa entidade frequentemente concorre, concorre, né, concorre com a menção a outra entidade, certo? E, como sempre, essa apresentação vai ser dividida em três etapas, certo? Preparação de dados, que é a extração de entidades, onde a gente vai extrair as entidades. Preparação de dados, análise de resultados, certo? Demonstrar aqui os resultados e a conclusão, certo? Então vamos lá para o nosso código. Pronto. É, bom, primeiramente, aqui a gente já começa com a instalação de algumas bibliotecas que não tem nativamente no Colab, certo? Aqui eu estou usando o Colab. Inclusive, ó, a gente precisou aqui de uma GPU, ou, desculpa, uma TPU para melhorar a performance da execução dessa lista, certo? E aí, é, aqui tem algumas bibliotecas que não tem nativamente que a gente precisa instalar, certo? Nessa primeira tentativa, foi um primeiro código que eu criei, certo? Para tentar resolver essa lista, mas ó, não deu muito certo, né? Ficou um pouquinho é, enviesado, vamos dizer assim, errado. Não entendi muito bem os resultados que ele quis dizer aí. Mas eu deixei aqui porque fez parte da minha experiência resolvendo essa lista de exercícios, ok? E aí a segunda tentativa, que é oficial. Antes de entrar na primeira etapa do vídeo, que é a preparação de dados, aqui a gente carrega as bibliotecas que a gente vai usar, certo? É, eu estou usando aqui novamente o Google Drive para fazer um processo de backup, usando como ferramenta de backup, certo? Que tem alguns parâmetros, ok? E aqui a gente tem o carregamento e a gente entra aqui também na limpeza, já na preparação de dados, certo? Na etapa de preparação de dados. Aqui a gente carrega, aqui eu defino as funções, né? Estou definindo as funções. Aqui a gente carrega os dados, certo? O dataset. Aqui a gente já faz uma limpeza inicial, ok? Seleciona uma amostra estratificada para garantir que não seja uma amostra enviesada. Que a gente limpa o texto, ok? Remove caracteres, números isolados, espaços múltiplos, trava zap, certo? Todo esse todo, o mesmo processo que a gente fez nas listas anteriores, ok? Aqui a gente realiza a etapa de extração das entidades, ok? Utilizando o Space que a gente baixou lá em cima, certo? E
Falando um pouquinho mais, esse processo de extração de entidades nomeadas foi um processo chave, certo? A gente utilizou uma ferramenta de processamento de linguagem natural para ler cada mensagem e identificar automaticamente as entidades, certo? O sistema reconhece e, além disso, ele classifica palavras ou frases como nome de pessoas, organizações, locais e outras categorias relevantes, certo? Após essa extração, para cada mensagem, a gente tem uma lista de entidades que foram identificadas. Essa lista é o que chamamos de transação, certo? É como se cada mensagem fosse uma cesta de compras, né? E as entidades dentro dela fossem os itens dessa cesta, ok? E aí a gente realiza algumas etapas de limpeza e filtragem nessas listas para garantir que a gente tenha só as entidades relevantes e frequentes o suficiente, né, para realizar a nossa análise, ok? É, Vamos descendo aqui, a gente faz essa preparação das transações, certo? Que recapitulando é a lista de entidades, certo? Ó, lista de entidades encontradas, entidades frequentes, entidades selecionadas, ok? É, Aqui a gente já entra na nossa etapa do vídeo de é, an- é, experimentos, né? Aqui a gente vai, a partir daqui eu vou definir as funções para executar esses experimentos, certo? A gente aplicou e comparou três algoritmos de mineração de regras, certo? A priori, FP Growth e SCLAT, né? É, CLAT, não sei se chama assim. E, bom, aqui eu defino essas execuções, ok? Aqui é uma parte mais de visualização, que a gente vai ver mais para baixo como funciona, certo? E pronto. Eu optei nessa lista por definir primeiro as funções, todas as funções, e depois gerar, e depois ir carregando separadamente em cada célula, certo? Aqui a gente vê ó, que foi o dataset contém mais de 550 mil mensagens. A gente selecionou só 50 mil mensagens, certo? A gente pegou uma amostra estratificada e depois da gente limpar todas essas mensagens, a gente encontrou 38 mil mensagens válidas, que é bem pouco, né? Dado que a gente começou com mais de 500 mil mensagens, certo? A gente inicializou o NLP, certo? Que é o modelo de linguagem natural, certo? Que a gente extrai as entidades. Como, novamente, eu estou usando cachê para que evite perder todo o meu progresso. Aqui, ó, a gente entra nas transações. Entidades encontradas, 8.000. Ele encontrou 8.000 entidades, das quais somente 48 são frequentes. E selecionamos essas 48, certo? Aqui a gente, ó, transações válidas 2.200, 2.000. Aqui, transações válidas a gente encontrou 2.755, certo? É, eu faço uma listagem também das top 20 entidades, certo? Brasil, aqui ó, Decision of Superior Electoral Court, TSE, certo? Que tem um Bolsonaro, PT, SP, STF, Lula. Dá pra ver que foi um dataset que com certeza deve ter sido aqui na época da eleição, certo? Libertará João, Venezuela, Alexandre de Moraes, certo? Que a gente gera um diagnóstico com as transações, entidades únicas, suporte absoluto, mínimo e densidade de pares, certo? Daqui ele gera também uma sugestão de parâmetros, ok? A gente vai criar nossa matriz binária,
E a gente a gente executa aqui os modelos, certo? A priori, FP Growth, e a gente encontra aqui 194 regras, né? Aqui a gente só encontrou 73 regras. E nessa parte aqui, deixa eu ver aqui. Nessa parte aqui a gente tem a análise dessas regras, ok? Número de regras, suporte médio, confiança média, lift médio, lift máximo. Essa parte do lift, né? Adentrando mais aqui, é uma métrica que compara a confiança da regra com a frequência esperada do consequente, certo? Um lift maior que 1 indica uma associação positiva, ou seja, o antecedente infla a probabilidade de ocorrência do consequente, mais do que seria esperado por acaso. Então, é como se a gente estivesse querendo prever a próxima palavra, porque o objetivo aqui é encontrar regras do tipo se antecedente, então consequente, né? Então, antecedente e consequente são um conjunto de entidades. E aí, esse lift é uma métrica que compara a confiança da regra com a frequência esperada do consequente. Então, tem outras métricas também, né? Que a gente usou três principais. Suporte, que é a frequência com que é um conjunto completo de itens, né? Que é essa dupla, antecedente e consequente, aparece nas transações. Aqui, um suporte maior vai significar que a regra é mais comum, certo? E a confiança. Confiança e o lift, né? O lift eu já expliquei. E a confiança ele vai medir a probabilidade de o consequente aparecer em uma transação, dado que o antecedente já está presente, certo? Ou seja, uma confiança alta sugere que a relação entre os dois é forte. E aqui a gente tem todo esse diagnóstico, esses resultados aqui de cada modelo. É uma confiança média aí de 70%, suporte médio de 2%. Aqui um lift médio, certo? Um lift máximo. E aqui ó, a gente pode encontrar e ver as regras mais interessantes, né? Por lift, ordenadas por lift. Zambelli, PTPL, né? PL, Zambelli, PT, aqui ele está, aqui dá para visualizar um antecedente e o consequente, certo? Então a gente pode perceber que foi bastante voltado assim para esse cenário da eleição. Que a gente tem gráficos que ilustram esses resultados, certo? Que é o número de regras, distribuição de frequência, top regras, ok? Que é um relatório final do código, né? Aqui está meio enviesado porque não rodou de primeira, então aqui não está com os dados reais, certo? E a gente pode ver aqui que a gente encontrou 461 regras de associação, né? Que a melhor regra encontrada foi essa Zambelli PT, como antecedente PL, como consequente. Ó, associação 75 vezes mais forte que o acaso, certo? Confiança de 90%. Ou seja, a confiança de aparecer o consequente dado que o antecedente já foi dado é de 90%, certo? Com um suporte de 0,363%, ok? E aqui a gente tem algumas estatísticas gerais, como lift médio, regras com lift maior que 1, confiança maior que 50, e a gente tem as entidades aqui mais presentes nas regras, né? Que não é, a gente pode ver que aparece demais isso aqui, como mais
Pra gente é mais como se fosse um trava-zap isso aqui. Só que a gente não conseguiu identificar, não conseguiu filtrar isso aqui. E aí passou, né? E aí veio pra cá, pra essa análise. Ok. É, concluindo, né? Vamos para a terceira etapa agora. Concluindo. Esse projeto demonstrou a aplicação da mineração de regras de associação, certo? Em dados textuais, utilizando a extração de entidades nomeadas para transformar mensagens em transações, ok? A gente conseguiu identificar regras com AutoLift, o que revela associações não triviais entre entidades mencionadas nas mensagens. A comparação entre a priori, FP Growth e LC Eclat, né, mostrou diferenças em eficiência e no número também de regras encontradas, dado um, dado os parâmetros definidos, certo? Agradeço a atenção. Agradeço, finalizando, agradeço a atenção de todos. Agradeço também ao professor e muito obrigado.